Olá, tudo bem? Que você seja bem-vindo aqui a mais um vídeo nosso dessa série especial Jesus Restaurador da Vida. Isso mesmo. Estou aqui, Pastor Paulo Rafael contigo para a gente fazer a leitura, acompanhar o estudo de mais esse tema precioso da palavra de Deus. E o tema de hoje está aí na sua tela é restauração que torna as pessoas cidadãs do reino dos céus. Maravilha, né? Se você está acompanhando essa série, você já viu várias histórias ali relatadas no Evangelho de João, histórias fantásticas, belíssimas, de restauração, de pessoas sendo transformadas, pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E hoje não vai ser diferente, ok? Eu quero já te convidar para a gente ir para a Bíblia, né? Nós vamos ler agora o texto que está aí na sua tela de João, capítulo 3, perdão, versículos 1 a 5, tá bom? Vamos lá? Vamos à leitura? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Eu quero ler com você um trecho aqui que foi escrito por um jovem, né, um parágrafo que foi escrito por um jovem missionário que foi atraído por Jesus para trabalhar num campo missionário bem desafiador lá no Oriente Médio. Ele diz assim, ó, abre aspas: em 14 de novembro de 2015, o mundo foi atraído para Paris. O mundo foi atraído para Paris. Na noite anterior, a cidade havia sido atacada pelo Estado Islâmico. Dias antes, outro ataque havia ocorrido no Líbano, um país modelo da boa convivência entre os cristãos e muçulmanos. Aquela semana parecia ser um lembrete de que este mundo não é o melhor lugar para depositar as nossas esperanças. Foi isso que ele escreveu, esse jovem cristão. O ataque na França, ele foi o pior, o maior, o de maior proporção que aquele país já viu. Um ataque terrorista, né? E o lema na França, né, do país é liberdade, fraternidade e igualdade. E ele é característico do povo francês. Só que ele é carregado de tendência humanística, herdado justamente pela Revolução Industrial Francesa, né? Pela Revolução Francesa. Perdão pelo industrial, tá? É Revolução Francesa, que se iniciou ali fazendo apologia à razão e ao fim da religião. E nesse caso, o homem ele fica como centro do universo, ok? Nós chamamos na teologia isso de antropocentrismo, né? Ao invés de teocentrismo, que é Deus deve ser o centro da nossa vida. Mas nesse caso aqui, a Europa, quase de modo geral, né, praticamente de modo geral, é um continente ateu, porque se afastaram bastante de Deus, justamente também pelas perseguições que a própria igreja causou nesses países, nesses lugares. Então entenda, a filosofia, a tendência é bem humanista, né? Nesse caso aqui que nós estamos falando da França, ok? Muito bem. Outro exemplo, outro extremo, né? O Estado Islâmico, aqui já é um outro extremo. Nós falamos de um extremo, agora vamos para o outro extremo da religião. O Estado Islâmico, ele se diz regido por uma teocracia, onde Alá é Deus e Maomé o seu profeta. O seu povo deve ser regido pelas leis da Sharia, do Alcorão e pela Hadith, que são as tradições orais do profeta Maomé. O grande problema é que o Deus de muitos é parecido com os homens. Isso mesmo. Por exemplo, se são fiéis e obedecem a Deus, ele os ama, né? Agora, se não obedece, Deus os odeia. O amor condicional, ele é uma característica humana, não é uma característica divina. O amor que depende de condições. Talvez você esteja ouvindo uma chuvinha aí, tá caindo uma chuva forte agora, mas espero que você esteja me ouvindo bem. Vamos lá.
se Deus nos ama, presta atenção nesse raciocínio, se Deus nos ama apenas se nós o satisfazemos, isso significa que o ser humano está no controle, não Deus. Colocar o homem no centro de tudo é uma tendência perigosa, tanto dos religiosos quanto dos não religiosos. Mas eu e você, nós estamos aqui para adorar a Deus, para buscar mais a Deus, para estudar mais de sua palavra, para nos aproximar dele, para louvarmos o seu nome, para engrandecer o seu nome. E na cruz, na própria cruz, Cristo perecendo em agonia, ele disse, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é um Deus de amor, um Deus que perdoa. No capítulo 2 do Evangelho de João, começa ali pelo casamento, né, nas bodas de Caná, que vai dos versículos 1 a 11, Jesus ele faz sinais e ele se torna conhecido, naturalmente conhecido, seu nome fica conhecido, popular, ele fica, entre aspas, famoso, né, e é buscado por muitos. No versículo 23, diz que estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Entre esses que foram atraídos, que foram levados até Jesus, né, está um homem chamado Nicodemos. Esse é o personagem da nossa história de hoje. Bom, eu quero compartilhar com você o que Ellen White comenta no livro O Desejado de Todas as Nações, página 109, acerca de Nicodemos. Ela diz assim, abre aspas: Nicodemos ocupava posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum. Sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional, fora, juntamente com outros, agitado pelos ensinos de Jesus. Seu coração foi movido, foi tocado, né? Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejara conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. Bom, nós somos atraídos o tempo todo e a decisão tomada a partir disso, a partir dessa atração, é sempre determinante. Pedro ele foi atraído pelo Mestre por 3 vezes, inclusive até depois de traí-lo 3 vezes. E em todas as ocasiões, a infalível lei da atração de Jesus atingiu o coração daquele inconstante discípulos que pode muito bem representar qualquer um de nós, talvez muitos de nós, não é mesmo? Agora, eu quero ver aqui alguns tópicos com você. O primeiro é que Jesus nos atrai pessoalmente. Eu quero ler novamente o texto inicial que nós lemos. Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 3, novamente falando capítulo 1, capítulo 3, os versos sim, o 1 até o 3. Vamos ler novamente? Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Após ouvir isso, Jesus ele dá a seguinte resposta: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante a resposta de Jesus, né? Em vez de Jesus se deixar levar ali pela corrente, né, pelos elogios, que talvez até mesmo, quem sabe, foram sinceros vindo da parte de Nicodemos, Jesus ele não perdeu tempo e ele foi exatamente na ferida, né, na necessidade daquele homem que estava sendo atraído pelas lições que saíam dos lábios de Jesus, dos lábios do Salvador, ensinos que haviam impressionado grandemente a Nicodemos. Bom, a restauração de Nicodemos, assim como a sua e assim como a minha, ela passava pelo novo nascimento, ela passa pelo novo nascimento. A verdade é que Jesus conhece você, Jesus nos conhece, ele sabe tudo sobre nós, e a gente não pode esquecer disso. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas alegrias, os nossos anseios,
os nossos desejos, as nossas tristezas, temores, traumas, doenças, tudo. Ele conhece tudo, ele conhece quais são os medos que temos. Ele sabe o que você precisa muito mais do que você mesmo. Exatamente. Mas é preciso confiar plenamente nele. Confiar inteiramente em Jesus, para que a vida seja também completamente restaurada por ele. E afinal, é para isso que a gente está aqui. É para buscar mais a Deus. É para receber o toque de Deus, a transformação, a cura, a restauração. E é por meio do Espírito Santo que ele trabalha em nossas vidas. Bom, se vimos que Jesus nos toca pessoalmente, é verdade também que ele nos atrai emocionalmente. Eu quero ler aqui com vocês um texto que está em João também, Evangelho de João, capítulo 3, é a continuidade da nossa leitura. Nós lemos até o verso 3, agora nós vamos ler do versos 4 até o 7, que diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu, Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus aqui, irmãos, ele deixa claro, ele tira as dúvidas, todas elas, de que é necessário ser cheio do Espírito Santo para entrar no reino de Deus. É uma necessidade. Precisamos passar pelo novo nascimento. Mas a pergunta é, como que nós podemos passar por esse novo nascimento? Como que a gente pode receber o Espírito Santo em nós? Bom, e é sobre isso que eu quero falar agora com você. Primeiro tópico. É preciso sentir necessidade. Isso mesmo. A necessidade ela tem que ser despertada em nós. Necessidade pelo Espírito Santo, necessidade de orar pedindo pelo Espírito Santo. Se a gente não sentir essa necessidade, esse forte desejo, a gente não vai pedir, a gente não vai orar por ele. E Jesus revelou, de maneira intensa como que Deus deseja nos dar, nos doar, nos presentear com o Espírito Santo. Leia comigo aqui Lucas capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tá vendo? Deus também deseja nos dar o Espírito Santo. Vamos para outro passo. Nós devemos também pedir o poder do Espírito Santo para compartilhar as boas novas da salvação em Jesus. As últimas palavras ditas por Jesus aos seus discípulos antes de subir ao céu, elas estão registradas em Atos capítulo 1, verso 8, que diz, um texto bem conhecido: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Uma outra maneira de a gente alcançar o dom do Espírito Santo é alcançar pureza de coração, caráter e alma. Isso mesmo. No Sermão do Monte, Jesus ele fala da importância de ser puro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Nós também precisamos eliminar da nossa vida, do nosso redor, discórdias, isso mesmo, brigas, desentendimentos. Inclusive o verso seguinte de Mateus capítulo 5, o verso 9 agora diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz. Nós precisamos promover a paz. Nós não devemos ser o problema, nós devemos ser a solução. Como cristãos, a gente não tem que ficar arrumando problema, confusão. Tem gente, às vezes até dentro da igreja, que é um perito em arrumar confusão. E a gente não pode, como cristãos, a gente tem que fugir de contendas, fugir de brigas, promover a paz. É o que diz a palavra de Deus, é o que diz o próprio Jesus. Uma outra maneira de a gente buscar o Espírito Santo é renunciar o eu. Isso mesmo, renunciar a nós mesmos. Ou seja, o orgulho,
e o egoísmo. Referindo-se a Jesus, João Batista disse, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, convém que ele cresça e eu diminua. Olha que homem humilde, né? Foi João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. O ser humano ele é o contrário. Não de modo geral, mas naturalmente o seu coração é egoísta. Geralmente ele quer se aparecer, né, sobre os outros. Mas o conselho bíblico aqui, vindo desse homem de Deus, João Batista, é que Cristo sobressaia, né? E eu saia de cena. Se o Espírito Santo ele é o representante de Cristo na terra, nós podemos dizer o mesmo dele. Convém que ele, o Espírito Santo, cresça e eu diminua. As dicas não acabaram. Como que eu posso receber o dom do Espírito Santo? Estando disposto a ser usado e guiado por ele. Que fantástico esse conselho, né? E aqui eu quero deixar um conselho da serva do Senhor que está no livro Caminho a Cristo, página 47. Ela diz o seguinte: o que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Força da vontade. Você tem esse poder. É você que decide o que vai fazer. Perdão, deve estar errado ali. Eu preciso corrigir depois, né? Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração, não podeis mudar por vós mesmos, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Quando nós entregamos nossa vontade a Deus, ele opera em nós o querer e o realizar. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Um outro meio de recebermos o Espírito Santo é consagrar nossa vida de forma completa, né, a ele, a Deus. Aqui essa frase diz: completa a consagração da maioria do povo de Deus. Eu quero ler um outro texto que está no livro Meu Modelo, de Ellen White, página 21, falando sobre Jesus, né, nosso modelo. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Que forte isso, né? Se todos estiverem dispostos. Bom, Jesus nos atrai pessoalmente, Jesus nos atrai emocionalmente, mas Jesus também nos atrai espiritualmente. Olha o que diz o texto de João, capítulo 3, versos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Em outra ocasião, no mesmo livro, no capítulo 12, verso 32, Jesus disse: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Que fantástico, né? Seu amor, independente das circunstâncias, nos atrai também espiritualmente a recomeçar sempre, sempre, através do dom do Espírito Santo. Se não nos abandonarmos como Judas, está falando assim, se a gente não abandonar Jesus como fez Judas, nós poderemos ser novamente atraídos a Jesus. Lembre-se do que disse ele mesmo, né? Lá em João capítulo 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Será que você consegue fazer alguma coisa sem Jesus? Eu não consigo. Claro que não, né? De forma alguma. Bom, Jesus, ele nos atrai definitivamente. Jesus nos atrai pessoalmente. Jesus nos atrai pessoalmente. Jesus nos atrai emocionalmente, espiritualmente, definitivamente. Sem mim nada podeis fazer, é o que ele disse, né? Muito bem. E agora vamos falar um pouquinho sobre Nicodemos, rapidamente. Nicodemos, o significado do nome dele é vencedor. Vencedor, mas ele era um perdedor. Infelizmente ele não vivia à altura do nome dele. Talvez no sentido de status, talvez não. Obviamente, no sentido de status ele era um vencedor. Mas ele não tinha Cristo.
Mas Jesus o transformou no vencedor a partir daquele encontro. Ele era um mestre na terra, Nicodemos, mas foi restaurado por um mestre vindo dos céus. Na noite de sua vida, encontrou luz para sempre. Que encontro, né? Que encontro. Antes da gente concluir aqui essa mensagem, eu gostaria que a gente lesse juntos aqui o trecho que está no capítulo 3 de João, versos 16 ao 21. Vamos ler aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho, quem crê nele, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito, né? Vindo de Deus. O julgamento é este, que eu estou procurando aqui na minha Bíblia porque tem uma parte aqui que está cortada e eu preciso achar para não perder todo o trecho. Eu vou continuar a leitura na minha Bíblia. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Não se aproxima da luz, porque a luz vai demonstrar suas obras más, né? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque feitas em Deus. Fantástico, né, esse texto. Bom, a maior alegria de Deus é que seus filhos andem na verdade. Não basta ser batizado na verdade, é preciso vivê-la todos os dias. Nicodemos se tornou um cidadão do reino dos céus. Ao aceitar o convite de nascer novamente no Espírito Santo, Nicodemos teve a sua vida transformada. Depois daquela entrevista com Cristo, sua vida nunca mais foi a mesma. O último texto que eu quero ler está no livro Desejar Todas as Nações, página 115, que diz assim, ó. Depois da ascensão do Senhor. Bom, deixa eu só parar um pouquinho. Presta atenção. Eu quero chamar a tua atenção para você prestar atenção nessas palavras. Que interessante essas informações, ó. Depois da ascensão do Senhor, depois que ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição que houve lá em Jerusalém, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Ousadamente a dianteira. Lembra que ele era um homem muito rico? Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, a igreja que estava nascendo, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. Os judeus esperavam isso. Agora que morreu o seu líder, esse negócio vai acabar. Acabar? Está aí até hoje. Nicodemos relatou a João a história daquela entrevista, aquele momento em que ele foi buscar Jesus à noite. E por sua pena foi ela registrada para a instrução de milhões. Olha aí, nós estamos hoje aprendendo com essa história. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite, na sombria montanha, quando o príncipe judeu foi aprender com o humilde mestre da Galileia o caminho da vida. Nicodemos teve a sua vida totalmente transformada, restaurada por causa daquele encontro. Restaurada por quem? Por Jesus, pelo nosso amado Deus. Cada dia mais nós estamos aqui nos familiarizando através desses temas com a vida de Jesus, com a pessoa de Cristo, justamente para que isso também cause um impacto, uma transformação em nossas vidas. Ele deseja restaurar nossos sonhos, nossa dignidade, nosso casamento, como nós já vimos nas bodas de Caná, nossa saúde, enfim, o que for preciso. E o maior desejo de Cristo é nos restaurar para a eternidade. Não basta apenas curar uma doença, porque em algum outro momento a gente vai pegar outra doença ou vai morrer. Isso é uma lei da vida, né? Então ele quer nos tornar cidadãos e cidadãs do reino dos céus. Esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele, a restauração completa, total, que ele
em breve vai realizar na vida de todos nós, se a gente se entregar a Ele. Quero te convidar para a gente orar e finalizar esse momento especial. Vamos orar? Querido Deus, eu peço pela restauração de todos nós, eu peço pela cura emocional, espiritual, física, de quem precisa nesse momento de alguma dessas curas. Por favor, restaura a nossa vida, que possamos ter um encontro real e verdadeiro contigo, assim como Nicodemos. Nicodemos talvez foi no deboche, na prepotência, no egoísmo, mas uma sementinha havia sido plantada pelos sinais que Jesus estava realizando. Por favor, mesmo que haja uma pequena faísca, um pequeno lampejo, uma pequena semente em nós, que seja o suficiente para causar uma grande transformação em nossas vidas. Eu te peço essa bênção e te peço também o teu perdão em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar a vida de todos nós, a família de todos nós e especialmente a espiritualidade de todos nós. Se entregue para Jesus. Esse é o convite que Ele mais deseja que você aceite. Forte abraço.